Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que vocês sempre me perguntam. Meu filho é muito desobediente, eu não sei o que fazer para esse menino me obedecer, eu não sei o que acontece lá em casa que ele não me ouve, não me escuta e não me obedece. Vamos conversar sobre essa tal dessa desobediência? Vem comigo! Meu nome é Roberta Rios, eu sou psicóloga, tenho 4 filhos, trabalho com atendimento no consultório, a famílias, ajudando a gente ter esse caminho mais leve nesse processo de educação. E vim aqui hoje conversar com vocês sobre a tão temida e dificultosa na relação à desobediência. Eu vou dar algumas dicas para a gente tratar isso de uma outra maneira. Vamos lá! A primeira coisa que precisamos é conhecer os nossos filhos. A gente vai ter criança que fica muito irritada quando eles percebem que estão sendo mandados, que a gente age de forma autoritária. São aquelas crianças que têm um pouco mais de espírito de liderança. Se elas percebem isso, elas não vão dar conta muitas vezes de obedecer. Então, para essas crianças, dar mais de uma opção para decidir e depois cumprir o acordado pela escolha surte um efeito maravilhoso. Aí a gente pode até dizer, né? Quando elas escolhem algo e não deu certo, a gente diz, foi você que escolheu. Outra questão que a gente precisa considerar é entender a autoridade. Entender se essa nossa autoridade ela está de uma maneira segura e forte dentro da nossa casa, dentro das nossas relações. Os papéis estão bem delimitados. Às vezes, nessa questão da gente viver em uma geração que a gente é sim mais respeitoso, a gente ouve mais os filhos, a gente acaba se perdendo desse lugar de autoridade. O que é ser autoritário? Será que eu estou sendo autoritário? Mas eu não tinha que ser amigo? E às vezes nós como pais temos nos perdidos desse lugar e isso tem ficado confuso na cabeça das crianças. Então assim, não se sabe mais quem é o pai, quem é a mãe, quem dita as ordens, quem dá o direcionamento. E nosso papel é de guia sim, e a gente precisa estar com esse lugar muito bem organizado, muito bem delimitado. Primeiro dentro de nós, a gente precisa estar seguro de que a gente sabe o que fazer. A gente a gente é que vai dar esse direcionamento. Quando a gente está com isso muito bem organizado, as crianças também percebem isso. Então a primeira coisa é a gente entender que o nosso papel de autoridade ele precisa continuar e a gente precisa comunicar isso às crianças, às vezes até de uma forma clara. Não, peraí, eu te ouço, mas quem dá o direcionamento e quem decide quanto a isso aqui sou eu, porque essa é uma decisão importante, isso é algo inegociável, então a gente precisa estar muito bem organizado quanto ao nosso lugar de autoridade enquanto pais. Outro ponto fundamental é, na medida do possível, claro, a gente construir junto com eles as regras e irmos explicando e falando a importância delas para que tenha sentido para as crianças e para que elas se impliquem naquele processo. Outra coisa que a gente, às vezes, enquanto mãe, principalmente, esquece, comunicar as nossas necessidades, os nossos incômodos, os nossos limites. Por exemplo, eu posso dizer, eu fico extremamente chateada quando eu chego em casa e vejo essa bagunça, sabendo que vocês podem fazer sobre isso, entende? Então, dizer para os nossos filhos aquilo que a gente suporta ou não faz toda a diferença. A gente também se colocar como humano e entender que nós também deixamos de fazer algumas coisas que deveríamos fazer. Quantas vezes deixamos para cima da hora um trabalho? Quantas vezes, às vezes, o marido ou a esposa repete a mesma coisa todos os dias que os incomodam e a gente continua fazendo? Então, a gente precisa sair dessa expectativa de que a gente vai falar uma vez e vai estar tudo resolvido. Não vai. E tá tudo bem. A gente vai continuar ali falando, a gente vai continuar insistindo, falando de outra maneira, falando para ele sobre a importância daquilo pra gente. Talvez seja algo que realmente não os incomode. Talvez um filho não se sinta incomodado no quarto tá bagunçado.
mas a gente pode dizer, olha, isso me incomoda profundamente, vamos ver como é que a gente pode resolver isso da melhor maneira possível, porque eu também não acho justo eu ficar incomodada e você não. Então, a gente trabalhar isso para que eles percebam, isso é desenvolver a solidariedade, se importar com o outro, se importar com o que o outro sente. Então, a gente desenvolver isso neles vai fazer a diferença para que eles consigam assumir aquilo que é deles e cumprir as obrigações. A gente criar um espaço de respeito e consideração. Quando a gente faz isso, quando a gente reconhece que às vezes é chato mesmo lavar a louça, arrumar a cama, dobrar a roupa, sei lá, cumprir essas tarefas, né, gente? Que não é fácil mesmo. Quando a gente reconhece isso e diz, tá, filho, é chato mesmo, mas não tem jeito, a gente tem que fazer. Como é que a gente pode fazer isso da melhor maneira possível? Lembra que eu falei para vocês da margem? A gente dá o nosso limite, precisa ser feito, mas você pode escolher dessa hora até essa, qual o melhor horário para você. Quando a gente consegue criar esse espaço de consideração, de escuta, de respeito, passa a ser uma forma de partilha e compartilhamento mesmo da vida, do trabalho em equipe, para cada um dar conta das suas tarefas e obrigações e isso se tornar algo mais leve. Então, tudo isso, gente, deixa de ser apenas um cumprimento de ordem, de obrigação e passa a ser um grande trabalho em equipe, um grande compartilhamento de vida. Quando aquela criança e aquele adolescente entende a importância dele cumprir as suas obrigações pessoais de estudar, de fazer isso ou aquilo, e também do todo, da casa, do coletivo. Isso gera neles uma possibilidade de desenvolvimento, de consciência coletiva fantástica que a gente tem precisado tanto nos dias de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aproveitem, compartilhem com outras pessoas que podem ser ajudadas. Não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Um beijo!